Olá, pessoal. Então, professor José Carlos, da UEMS, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, curso de Medicina. Vamos lá. Nós já vimos os critérios diagnósticos da CID-10, Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial de Saúde. Nós vimos já sobre intoxicação aguda, uso nocivo, síndrome de dependência e estado de abstinência. Hoje, nós viremos, então, a questão dos transtornos psicóticos relacionados a drogas e álcool. São conjuntos de fenômenos psicóticos, quer dizer, loucura, que ocorrem durante ou imediatamente após o uso de substâncias psicoativas e que são caracterizados por alucinações vívidas. Alucinações são imagens perceptivas, táteis, visuais, gustativas, auditivas, dos sentidos, né? Onde a pessoa tem certeza que aquilo é verdade, que ele está vendo, que ele está ouvindo, e geralmente são auditivas, porém frequentemente em mais de uma modalidade sensorial. Pode ser também tátil, gustativa, etc. Falsos reconhecimentos, delírios ou ideias de referência. Delírio é um julgamento da realidade falso, né? Mas que a pessoa tem certeza daquilo. Um delírio, por exemplo, de perseguição, ela põe aquilo na cabeça e é capaz de se matar por conta daquilo. Frequentemente de natureza paranoide, que é de perseguição, transtornos psicomotores da psicomotricidade, como excitação ou estupor agressivo ou estupor paradão, sem movimentos, e afeto anormal, afetividade, o qual pode variar de medo intenso a êxtase. O sensório está usualmente claro, mas algum grau de obnubilação da consciência, ainda que não confusão grave, pode estar presente. Alteração do nível de consciência, obnubilação, né? Um grau mais leve de rebaixamento do nível de consciência. O transtorno resolve pelo menos parcialmente dentro de um mês e completamente dentro de 6 meses, esse transtorno psicótico. Lembrar que pode ser de qualquer droga, maconha, cocaína, maconha, psicose canabinoide, cocaína, psicose cocaínica, da anfetamina, do êxtase, a bala, popularmente falando, né? Psicose anfetamínica. Quais são os critérios, as diretrizes diagnósticas para o transtorno psicótico? Ocorrendo durante ou imediatamente após o uso de álcool e drogas, usualmente dentro das 48 horas. Deve ser registrado aqui nesse critério, desde que ele não seja uma manifestação de um estado de abstinência de droga ou delírio de início tardio. Transtornos psicóticos já de início tardio, com início mais de 2 semanas após o uso da substância, pode ocorrer, porém deve ser codificado como induzidos por substâncias psicoativas, por apresentar-se com vários padrões de sintomas. Tá bom? Essas variações são influenciadas pelo tipo de substância envolvida e pela personalidade do usuário. Para drogas estimulantes como cocaína e anfetamina, os transtornos psicóticos induzidos por drogas estão em geral intimamente relacionados com altos níveis da dose e ou prolongado da substância. Um diagnóstico de um transtorno psicótico não deve ser meramente com base em distorções perceptivas ou alucinações, quando substâncias que têm efeitos primariamente alucinógenos, como o LSD, que é o ácido lisérgico, né? Quando esses alucinógenos em altas doses têm sido usados. Então tem que fazer esse diferencial aí. Se é por causa da droga ou é um transtorno psicótico mesmo. Em tais casos e também nos casos de estados confusionais, um possível diagnóstico de intoxicação aguda também deve ser considerado. Ainda transtorno psicótico por álcool e drogas. Um cuidado particular deve ser tomado para se evitar diagnosticar erroneamente uma condição mais séria. Por exemplo, tem que fazer o diferencial com esquizofrenia, que é uma doença mental, um tipo de psicose grave, que atinge em média 1% da população, mas que adolescentes que usam maconha tendem a ter 6 vezes mais esquizofrenia do que outros que não usam. Não? Muitos estados psicóticos induzidos por substâncias psicoativas são de curta duração, desde que a droga não continue sendo consumida, como no caso de psicose por anfetamina e cocaína, de maconha também. Em tais casos, um diagnóstico errôneo pode ter implicações angustiantes, dispendiosas para o paciente e a rede pública de saúde, a RAPS, Rede de Atendimento Psicossocial, né? Diagnóstico diferenciais para o transtorno psicótico pelo uso de drogas e álcool em geral.
Considerar a possibilidade de um outro transtorno mental sendo agravado ou precipitado pelo uso da substância psicoativa. Então, por exemplo, esquizofrenia, transtorno do humor, transtorno bipolar do humor, né? Transtorno de personalidade paranoide ou esquizoide. Em tais casos, o diagnóstico de estado psicótico induzido por substância psicoativa pode ser inapropriado. Hein? E a síndrome amnéstica? É uma síndrome associada a um comprometimento crônico e proeminente da memória recente, memória remota às vezes comprometida e a imediata preservada de curto prazo. Perturbações da orientação no tempo, lugar, eventos são evidentes, assim como dificuldades em aprender material novo, de captação, né? Confabulações, quer dizer, preencher a sua memória que está falha com coisas que ele inventa, por isso fabulação, né? Outras funções cognitivas estão, em geral, relativamente bem preservadas e os defeitos amnésticos são desproporcionais em relação a outras perturbações. Diretrizes diagnósticas da síndrome amnéstica por drogas e álcool. Deve preencher os critérios gerais para a síndrome amnéstica orgânica, de causa orgânica. São eles: comprometimento de memória, como exibido em comprometimento de memória recente, como, por exemplo, aprendizado de coisas novas, perturbação do sentido de tempo, a ausência de defeito da memória imediata, de comprometimento de consciência e de comprometimento cognitivo generalizado. História ou evidência objetiva de uso crônico de álcool e drogas, particularmente altas doses. Alterações de personalidade, frequentemente com apatia e perda de iniciativa aparentes, e uma tendência à autonegligência pode estar presente, mas não deve ser considerada como condições necessárias para o diagnóstico. Embora a confabulação possa ser marcante, ela não deve ser considerada como um pré-requisito necessário ao diagnóstico. Aqui inclui a psicose ou a síndrome de Korsakoff, induzida por álcool ou outra substância psicoativa. Tá? Um diagnóstico diferencial para a síndrome amnéstica seriam outras síndromes orgânicas, como, por exemplo, demência, delírio tremens, demência de Alzheimer, ou mesmo a depressão. Agora, o transtorno psicótico residual de início tardio, com alterações de cognição, afeto, personalidade ou comportamento induzida por álcool ou outra substância, persiste além do período do qual um efeito direto da substância pode ser razoavelmente considerado operante. Então, depois do efeito, hein? Olha só, o início desse transtorno psicótico residual deve estar diretamente relacionado ao uso de álcool e outras substâncias. Casos nos quais o aparecimento inicial ocorre posteriormente ao episódio do uso, deve ser codificado aqui somente quando houver evidência clara e forte de que o estado é atribuível ao efeito residual da substância. O transtorno deve representar uma alteração ou exacerbação marcante do estado anterior e normal de funcionamento. Ele deve persistir além de qualquer período de tempo, durante o qual efeitos diretos da substância possam ser considerados operantes. Demência induzida por álcool ou substância psicoativa não é sempre irreversível. Hein? Depois de um período longo de abstinência total, funções intelectuais e memória podem melhorar. Eu atendi um cara do interior aqui do estado do Mato Grosso do Sul, que sarou, ficou uma aposentadoria temporária, uma interdição, temporária. Quando ele sarou da demência alcoólica, ele voltou a beber. Aí voltou a ser interditado. O transtorno deve ser cuidadosamente distinguido de condições relacionadas à abstinência. Deve ser lembrado que, sob certas condições e para certas substâncias, fenômenos de estado de abstinência podem estar presentes por um período de muitos dias ou semanas após a interrupção da substância. Diagnóstico diferencial por transtorno mental pré-existente mascarado por uso de substâncias, ansiedade fóbica ou transtorno depressivo, esquizofrenia, transtorno esquizotípico. No caso de flashbacks, considerar transtorno psicótico agudo e transitório. Considerar lesão orgânica e retardo mental leve ou moderado, os quais podem coexistir com abuso de substâncias psicoativas. Chama comorbidade que a gente fala, certo?
Então é isso, muito obrigado. Aqui está a fonte dos nossos temas aqui abordados e vocês também terão os slides de todos os quadros, desde intoxicação aguda, vocês terão os slides de uso nocivo, síndrome de dependência, estado de abstinência, transtorno psicótico, demência, etc. Tudo pelo F10 do CID-10, né? Da Organização Mundial de Saúde, 1993. Muito obrigado.